Agora não estou te ouvindo. Eu estava com o microfone desligado. Ah, Eu tá. já comecei a gravar, então, para disponibilizar ali. Ah, ok. Tá? Então, como eu falei ali na mensagem, agora a gente vou dar primeiro os informes dessa semana e depois o Bogo vai. Semana passada ele não conseguiu entrar, né? Ele estava com problema de conexão. Então, ele vai fazer o que ele tinha programado. E também Isso, podem tirar dúvidas e qualquer coisa, aproveitar que ele está aí. legal. Então, primeiro, alguém de vocês tem alguma dúvida do exercício passado? Sem ser o costeiro, que daí o Bogo vai falar? Mas do de deltas, alguma coisa? Prof, eu tenho. A Mayara. Aham. Tá me ouvindo bem? Tô. Então, eu entreguei o exercício já, mas eu fiquei muito confusa, assim, porque eu não consegui separar, por exemplo, planície deltaica de planície aluvial. Eu não sabia onde começava uma e terminava outra. Eu fiquei um pouco confusa. Eu fiz um delta dominado por rio e eu fiquei muito confusa assim com isso, tipo, as partes e tal. Tá, eu vou fazer o seguinte, ó. Quando hoje eu vou pegar para corrigir, e daí eu sempre boto os feedback ali, vou escrevendo direitinho, e eu vou tentar no teu desenho estipular onde é que ficaria essas subdivisões para ver se tu consegue entender um pouquinho mais. Tá, aham. Tá? Mas assim, eu tenho que pensar que quando tu tá falando na planície aluvial, tu tá pensando mais só no rio, né? Então é onde não, quando o rio ainda tá meandrante ali, quando tu não tem ainda nenhuma influência do delta ou dos sistemas marinhos. Essa é mais ou menos, é que nem no estuário, assim, é mais ou menos aonde tu determina o principal, aonde tem a maior influência daquele subsistema que tu tá trabalhando. Ah, então eu fiz errado. Tá, mas não tem problema. Eu sempre coloco os feedback ali até para vocês entenderem mais ou menos o que está acontecendo. Tá. E aí E esse pode falar. na nota explicativa, eu fui tentar explicar e eu percebi que eu não sabia. Tá. Tipo, por exemplo, eu não sei por que um lobo ele é abandonado, por exemplo, que é o que eu fiz no meu. Tipo, a Tá, explicação geológica pra isso eu não sabia explicar. tá. Tu pode ter, assim, muito rapidamente, tá? Pode ser por algum fator de fora daquele sistema, pode ser por algum fator que a gente chama de alóquino ou alocíclico, sabe? Pode ser por uma mudança climática global, pode ser por uma tectônica, pode ser com algum fator que está externo ali que faz com que o rio estava indo para um lugar e de repente ele muda para o outro lugar. Mas o mais comum em sistemas deltaicos é o próprio dinâmica daquele rio que está passando. Se lembra dos sistemas meandrantes de rio, que às vezes o rio está indo assim e daí tu vai erodindo uma parte até que uma hora o meandro fica bem fechadinho e ele rompe e vai para o outro caminho. Para um lobo de delta acontecer isso, pode ser a mesma coisa. Tu tá com aquele canal ali, aqueles canais distributários, tu tem os levis sendo construído, de repente tu tem muita carga ou tem alguma coisa, o teu rio muda de canal, muda de caminho e abandona aquele lobo que tá ali. Daí ele vai começar a crescer em outro lugar. Tá, acho que eu entendi. Assim, às vezes, né, assim, às vezes nunca acontece sozinho, tá? Tu sempre tem a tectônica, tu sempre tem climático, sempre tem o nível eustático subindo, descendo, mas no exercício tu tinha que meio que escolher um. Mas não se preocupa, assim, esse exercício eu botei bem de propósito, eu acho que até um monte de gente já deve ter ficado meio com medo, mas é que é um tipo de exercício que ninguém tá acostumado a fazer nessas disciplinas, né? Então, obriga meio que vocês a pensarem não só entender o conteúdo, mas entender toda a dinâmica. Então, eu sempre estou tentando na correção explicar direitinho o que vocês estão fazendo e tentar dar uma luz ali. Professora, quando você corrige, você coloca as correções no PDF mesmo? Sim. Ah, tá. É que eu geralmente não baixo de novo, eu só vejo o feedback que você deu no FPR virtual
e eu não baixo o arquivo de novo. Então tá lá no É, PDF. tá no PDF, tem não o arquivo que tá lá, tem um link, que daí tá ali não sei o que, não sei o que, não sei o que, ponto PDF. Se tu clicar naquele link, ele vai baixar. Ah, tá bom, então. Tá? Isso em tudo, tanto das tabelas de face, todos os exercícios que tem, eu tô dando esse feedback. E quando eu boto assim, eu botei escrito algumas considerações no teu arquivo. Daí tu clica naquele link, ele vai baixar. Tá, entendi. Tá? Caso eu não consiga, daí tu me fala que eu mando para vocês por e-mail, alguma coisa assim. Tá, beleza. Aí Tá? você aponta cada erro, tá? Pra eu ver. Pode deixar. Eu Porque aponto ali tudo. eu fiquei bem confusa, assim, com as coisas e tal. Tá, mas é bem assim, é normal, porque eu acho que é um tipo de exercício que de repente vocês vão estar em mapa sedimentar, a gente vai pedir para vocês já saírem fazendo. Então, eu acho que é essa maneira de vocês já ir treinando e tentar entender como que a gente trabalha com geologia sedimentar. Tá, beleza. Obrigada. Uhum. Quer falar alguma coisa, Bogo, do que eu falei? Não, eu acho que está perfeito, né? É isso mesmo, uma mudança de energia, de fluxo, mudança de aporte de sedimentos, né? Podem provocar as avulsões, né? Nos canais. É exatamente isso, né? Não, nada a adicionar, Carol, tá? Tá. Eu tenho Olivia, tu botou ali que então também não sabe se isso era real ou não. Pode deixar que eu dou uma lida. E daí eu sempre boto, assim, quando eu boto os feedback ali, eu tento, se tem alguma coisa, assim, que eu vejo que tá um pouco fora do mundo, assim, eu boto, assim, eu faço umas perguntas meio que para fazer vocês pensarem e entender se aquilo faz sentido ou não, tá? Então, quando eu estiver fazendo, eu boto para ti também. Sem problema. Professora, eu tenho outra pergunta. Pode falar. Sobre, tirando essa atividade do texto, a outra que você falou que podia ser um mapa mental, uma apresentação e tal. Eu queria saber se o mapa mental ele tem que ser aquele super completo, que tem que colocar imagem e tal, tipo que o pessoal faz em Geologia do Brasil, ou se pode ser aquele que você faz em sites, assim, tipo, que é mais simplesinho, porque eu tô decidindo qual que eu vou fazer, se eu vou fazer mapa ou apresentação. Tá. Esse é do exercício de agora, né? É isso. Tá. Eu vou dar os informes agora, só não mudando muito de assunto, se alguém tiver alguma coisa ainda relacionada aos deltas e estuários. Senão eu passo para essa de agora. Tá. Então, desse de agora, eu selecionei ali, acho que tem cinco papers, tá? Que eu botei na pasta ali para vocês escolherem. Tem alguns que são bem facilzinho, mais facilzinho, não sei, mas assim, mais curtinho, tem outros que são um pouquinho mais compridinho. Então, vocês vão ter que escolher e vocês podem apresentar para mim ou um pôster, ou um mapa mental, ou uma apresentação. Agora, falando do mapa mental, assim, o quão complexo vai ser vai depender do quão complexo é o teu paper que tu escolheu, tá? E desde que ele apresente aqueles requisitos lá de introdução, até já me esqueci o que eu tinha pedido, mas assim, resultados, a área de metodologia, desde que contemple toda aquela lista que a gente botou. Às vezes, fazendo muito mais complexo, tu consegue ilustrar melhor o que está acontecendo. Às vezes, uma coisa mais sucinta, talvez não contemple tudo. Mas o que eu pensei é jogar nesses sites, porque mesmo nos sites que tem o programinha para fazer o mapa mental, tu consegue inserir figura, botar alguma coisa assim. Então, acho que vai depender do conteúdo do paper que tu escolheu. Tá, e aí se eu escolher a apresentação, são quantos minutos? Daí desde que, assim, tem que pensar pelo lado do professor, né? Eu vou estar corrigindo uns 20 e poucos, não pode ser uma meia hora, 40 minutos, senão eu vou ficar até o próximo R corrigindo, tá? Então tenta fazer o mais sucinto possível. Tá, tipo em Tá? 5 5 ou minutos? 10 minutos tá perfeito. Desde que tu consiga contemplar tudo, tá? Beleza.
E tem o outro exercício, que daí esse exercício ele não vai, assim, ele não vai contar, não vai valer nota, tá? Mas é um exercício para vocês pensarem e tentarem começar a brincar com isso. Deixa eu abrir aqui a imagem para vocês e mostrar. Peraí. Tá aqui? Não, acho que eu vou ter que pegar do site só um pouquinho. Ali na aula de sistema marinho profundo, eu tive um problema ainda com a aula gravada, então eu vou postar ela hoje, tá? Eu só botei o PDF e as coisas ali. Professora, pode falar. Posso te falar uma coisa? Uma coisa que eu senti falta, não sei se foi só eu, mas nas aulas eu senti muita falta de quais tipos de sedimentos que ocorrem em cada subsistema do sistema total, assim, sabe? Tá. Tipo, por exemplo, do Crevasse eu coloquei no meu exercício e na hora que eu fui fazer a coluna, eu não sabia qual segmento colocar. Daí eu procurei um artigo e tal, me baseei nele, assim. Só que eu não sei se tá certo, mas eu fiquei um pouco confuso nesse sentido, assim, de quais sedimentos que vão ter no Crevasse, quais sedimentos que vão ter nos levis, até na planície deltaica também, assim, sabe? Tá. Eu vou tentar dar uma olhadinha ali, mas um dos objetivos, assim, da aula é para fazer vocês pensarem um pouquinho no... Por exemplo, o que é o Crevasse, né? O que é por exemplo, um levi? O levi é aquela bordinha de extravasamento, né? Então, tu pode ter... E ele só vai acontecer quando tu tem uma carga de sedimentar muito alta, uma água passando muito alto. Então, quais são os sedimentos que vão sair dali? Vai ser mais fino? Vai ser mais grosso? Mais fino? A maioria é mais fina, né? Mas quando tu tem o crivasse, que é o rompimento disso, muitas vezes é porque tu tá com um sedimento mais grosseiro. Então, quando tu arrebenta esse levi, essa represa que tá ali, tu vai jogar muita quantidade de areia em cima de uma planície fluvial, por exemplo. Ah, tá. O que é uma planície fluvial? Planície fluvial justamente é essa região onde tu tem essas laminhas, onde tu tem esse material mais fino. Então, às vezes, quando tu tem esse crivasse, tu vai ter uma baita quantidade de areia em cima dessa planície mais lamosa. Entendi. Ah, eu coloquei areia grossa, média grossa, então tá... Tá, assim, ó, tu pode ter desde fino até conglomerado, tá? Tudo vai depender da energia do teu sistema. Então, tu pode botar, desde que tu explique, tu pode ter tudo. Tá, entendi. Quando a gente fala desses modelos, esses trends de faces, essas que estão em livro, é aquele modelo clássico, assim, aquilo para as pessoas entenderem. Mas na vida real, tu pode ter tudo que tu quiser, literalmente, tá? Tá? Mas tu tem que pensar, por isso aquele exercício do início, assim, dos processos, que bastante gente bateu a cabeça nas tabelas de faces e tudo mais, porque aquilo ali vai determinar, assim, o que vai estar acontecendo. Ah, quando eu aumento a velocidade, o que pode estar acontecendo? Ah, será que essas estruturas podem dar em uma granulometria mais grossa ou não? Então, é tudo para construir o pensamento de vocês. Esse crevasse, ele pode ser formado nos 3 tipos de rios? Tipo, no anastomosado, entrelaçado, meandrante? Geralmente, eles são mais em meandrante, porque o canal ele tá mais confinado, né? Um braided, por exemplo, o braided ele é muito volátil. Tu tem muita energia, tu tem uma variação de energia muito alta assim naquele sistema. A hora tu tem uma enxurrada, a hora tu tem um sistema normal. Então as tuas barras são muito móveis. Tu tem a hora o canalzinho passando por aqui, a hora o canal passando por aqui, a hora o canal ali, então tu vai erodindo muito. Então tu até pode fazer ter mini escrivacezinhos, que são os rompimentos, né? Mas não é tão efetivo, porque as tuas bordas são muito voláteis. Ah, entendi. Obrigada. Entendeu? Tá bom. Liv, deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta.
Quando o texto sistema menciona que são sedimentos marinhos, é correto pensar em um sedimento grosso e mal selecionado? Depende qual parte que tu vai estar falando, né? Por exemplo, se tu for pensar que ele é marinho, ou costeiro, ou marinho raso, e tá com ação de ondas, geralmente a onda ela vai selecionar melhor os teus sedimentos. Por isso que a gente fala areia de praia limpa e tudo mais. Mas se tu tá falando de que nem a gente vai ver na aula agora ali, um sistema de leque submarino, às vezes tu vai tá chegando um sedimento super mal selecionado ali, uns conglomerados e tudo mais, que geralmente pode estar associado a isso. Então, vai depender de qual parte que tu vai estar falando. E como eu falei ali para Maiara, tu pode ter tudo que tu quiser, então basta tu conseguir pensar e começar a imaginar. Essa disciplina que vocês têm é sempre o feedback daqueles sistemas e dos processos, principalmente, para vocês conseguirem imaginar o que está acontecendo. O Bogo pode falar um pouquinho mais para vocês, que essa é mais da área de especialidade dele ali. Eu acho que essa pergunta é interessante e eu queria pontuar que vai depender muito, por exemplo, também da área fonte, né, e da energia dos ambientes, porque a gente, por exemplo, tem praias que são formadas por cascalho, tem praias que são formadas por conchas, por areia grossa, areia média, areia fina, né? Então, vai depender muito da energia do ambiente, né, a granulometria, a área fonte. Então, tem várias condicionantes, né, para essas acumulações de materiais mais bem selecionados ou menos selecionados. É por aí. Acho que só essa observação. Tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui só para mostrar para vocês esse exercício complementar, que é mais para vocês brincarem, tá? Deixa eu ver aqui. E depois, na outra aula, eu vou passar meio que um gabarito, entre aspas, para vocês, tá? Então, esse aqui, ó. Esse aqui é uma sísmica, tá? Isso aqui é uma plataforma. Tem várias feições aqui. Então, depois que vocês assistirem a aula de marinhos profundos, e vocês vão começar a brincar nisso aqui. O que eu quero que vocês peguem? Vocês peguem essa figura, que vai estar disponibilizada para vocês, e vocês vão tentar identificar as feições que estão acontecendo. Então, isso aqui é como se fosse o nível o assoalho oceânico está aqui, tá? Isso aqui é tudo quantidade de sedimento que tá soterrada aqui, de diferentes tempos. Então, vocês veem que isso aqui são os refletores sísmicos, tá? Então, quando vocês estiverem trabalhando, vocês vão botar isso aqui em algum software, da preferência de vocês, pode ser... A gente não vai poder trabalhar com um software de sísmica, tá? Vai ser no Core ou no Illustrator, ou qualquer lugar. E vou começar a desenhar por cima desses reflectores mais contínuos, ó. Aqui vocês vão ver que tem essas formas assim que estão caindo. Daí vocês vão começar a desenhar. Vocês vão começar a ver e vão começar a aparecer algumas feições. E eu quero que daí vocês quebrem a cabeça para tentar entender o que é esse sistema. Principalmente essa parte aqui, ó, que é a mais legal. Muito bonitas as clinoformas aí, muito bonitas. Tá didática, né? Tá muito de livro isso aqui. Onde é esse perfil, Carol? Isso aqui eu acho que é a Bacia de Santos. Muito bonito mesmo. E então, assim, o exercício é para vocês acharem os depósitos de transporte de massa, tá? Eu não vou dar spoiler agora o que é, o que não é, porque eu quero que vocês primeiro dão uma entendida na aula e depois tentem. Não tem, assim, o certo ou errado nessa parte, tá? Eu não precisa ficar louco, assim, se não entender, ou se entender ou não, porque depois a gente vai discutir isso quando eu apresentar na próxima aula. Mas é relacionado, deixa eu parar isso aqui. Mas é relacionado à aula de marinho profundo, tá? Mas aqui também, eu acho que como ninguém nunca teve
contato com sísmica, então é só uma maneira de pegar uma que está perfeita de livro. Quem teve a chance de trabalhar com essa sísmica, provavelmente não vai existir uma sísmica tão bonita que nem essa para trabalhar, mas por isso que a gente está botando como exercício. Eu acho que para dos informes, eu acho que é isso. Eu tenho mais um comentário. Pode falar. Nessa atividade do texto, que tem que fazer um texto lá das barreiras da costa brasileira e tal, eu achei muito denso, porque, tipo, tem um livro de 400 páginas, um artigo de 15, outro de 21, e aí eu fiquei, por onde que eu começo? Porque se eu nem comecei ainda, eu vou entregar atrasado e tal, eu acho. Tá. Porque eu tava fazendo outro exercício e eu fiquei muito perdida, porque eu não faço a mínima ideia de onde eu começo, e eu não sei qual material que eu foco. Eu acho que tem um pouco em cada um, porque eu dei uma lida por cima, mas eu não sei o que fazer. Maiara, né? Maiara? Isso. Então, Maiara, olha só, o objetivo desse exercício, eu até comentei lá naquele vídeo explicativo, né? É claro, é um material muito denso, né? Você tem razão, é muito vasto, tá? Mas qual que era a ideia, tá? Qual que era a ideia? É colocar vocês em contato com esse material, tá? E eu acho que vocês entenderem esse panorama, né, da influência das características da plataforma continental e da costa nas feições costeiras, né, como barreiras e deltas, enfim, tá? Eu acho que vocês não precisam ler todo esse material, né, não é necessário. Eu já vou dar até uma dica, que eu acho que a resposta do texto, na verdade, se você ler o capítulo inicial de um livro que eu coloquei lá, que As Barreiras Holocênicas da Costa Brasileira, é aquilo ali, tá? Basicamente é aquilo ali. Aquilo ali está, digamos, já está meio mastigando toda essa informação, né? E os textos que eu coloquei adicionalmente, que são dos ambientes tectônicos, eu acho que é uma coisa que vocês podem, depois, com o tempo, vocês podem absorver isso com o tempo, tá? Então, basicamente é isso, não se preocupe, é bem isso, o assunto é muito vasto mesmo, tá? Mas eu acho que se a gente conseguir colocar as linhas gerais né, desse assunto, tá ok, tá bom? Tá bom, professor. Eu lembro que quando eu vi esse livro, eu coloquei o capítulo 1 e 2 para eu ver. Então, seria esses dois, né? Porque o 1 fala da introdução das barras e o 2 fala no Brasil, da costa brasileira. Perfeito, Tá. perfeito. Exatamente isso, tá? Vai ser isso. Tá, obrigada. Tá bom. Eu não sei se, Carol, eu já posso começar a falar alguma coisa aqui, já comecei, né? Pode. Eu acho que qualquer coisa que vai surgindo dúvidas, é só dar um grito que daí a gente vai parar. Tá bom. Inicialmente quero agradecer a todos, né? A todos vocês, e nesse dia especial, né? Que hoje é o Dia Internacional da Mulher, é isso? Eu não estou errado, não, né? É hoje, né? Então, parabéns, né? Muito legal. Obrigada. E eu quero só dizer inicialmente que, bom, o exercício eu comentei, né? É mais ou menos isso, tá? Eu acho que não preciso se preocupar em entrar, né, no exercício de uma forma densa, tá? E também pontuar que a importância, tá? A gente está estudando sistemas costeiros, né? E eu gosto muito de pontuar algumas coisas. Por exemplo, hoje está sendo muito estudado, né, a questão das mudanças climáticas na evolução desses ambientes.
né? E como que essas mudanças climáticas e os eventos extremos, como é que eles estão no registro geológico. Isso é um tema muito atual, muito interessante, né? E por isso eu trouxe um videozinho que eu quero mostrar para vocês, que é um vídeo muito simples. Eu sou um péssimo youtuber, tá? Já me desculpo, mas é um vídeo muito simples que eu filmei em Santa Catarina e que mostra justamente um evento extremo, que pontua o registro geológico, né? O registro geológico está cheio dessas mudanças climáticas e dos eventos. Tá? E também quero fazer uma outra observação, que é a importância de fatores, durante a evolução desses sistemas costeiros, a importância de fatores autogênicos, né? Então, o que são os autogênicos? A gente tem os halogênicos, que são, né, as mudanças do nível do mar, da subsidência de bacia, mas a gente tem também os efeitos internos aos ambientes deposicionais, né, da dinâmica dos ambientes deposicionais. Então, isso também é um assunto muito atual. Eu vou citar um exemplo disso, tá? Então, a gente tem, por exemplo, todo o esquema da estratigrafia de sequências, né, numa escala de bacia, tá? Mas o que acontece naquela zona de interface ali, por exemplo, numa região onde a gente tem um estuário ou um sistema laguna-barreira? A gente tem a dinâmica desse estuário, né, em função das marés, das ondas. Então, por exemplo, a gente tem os inlets, que são as desembocaduras dos estuários, tá, que eles têm uma resposta às correntes de deriva longitudinal, por exemplo, né? Eles têm uma resposta às questões climáticas, né, que vão definir aí desde aporte de sedimentos, clima de ondas. Tá? Então, isso hoje é um assunto muito importante, muito estudado, né? Então, eu vou mostrar esse videozinho para vocês, tá, desse evento. E depois, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, tá ok? Eu vou passar o link no chat, todo mundo só me confirma se recebeu aqui, para a gente ver. Vamos ver juntos, pode ser? Deixa eu ver aqui. Eu não sei... Ô, Vogo, tu consegue compartilhar a tua tela também, viu? Para a gente ver a tua tela compartilhada. Então, peraí. Como é que eu faço, Carol, aqui? Caso tu não consiga, eu faço para ti aqui. Você consegue fazer vai por ali... Consigo. Mas se tu quiser tentar, vai ali do lado de sair, lá em cima, tem um compartilhar conteúdo, não tem? Então, é que o meu é a versão web. Tá. Eu compartilho aqui. Tá legal, obrigado. Tá, deixa eu ver aqui. Tá compartilhado, né? Eu não tô... Agora sim. Tá, deixa eu só... Eu vou tirar o meu áudio, porque... Não, acho que não precisa, deixa eu ver. Tá passando? Tá, eu acho que... Só que cortou um pouquinho do começo, da fala do começo. Tá. Eu acho que Deixa eu botar mais alto aqui. Tá legal. Eu acho que agora vai dar certo. Vê agora. Tá. Prof, tem uma opção embaixo, quando você vai compartilhar, que fala para compartilhar o áudio junto. Não sei se você conseguiu ver. Eu acho que não tá vindo áudio, Carol. Exatamente. Peraí. Peraí que agora eu... Deixa eu parar aqui de novo e fazer de novo. Isso, daí aparece no canto superior esquerdo, eu acho. Incluir o som do computador. Agora sim. Obrigada.
Nada. Bom, eu acho que agora foi. Este é o registro do grande swell que atingiu a costa sul do Brasil em fevereiro de 2021, praia de Lagoinha do Leste, Florianópolis, Santa Catarina. Um ciclone extratropical na costa do Rio Grande do Sul. Os ventos atingiram rajadas de até 100 km por hora. As ondas chegaram a 3,5 metros na série, períodos da ordem de 14 segundos. A gente observa ao fundo a zona de arrebentação, zona de surf, com bastante turbulência. Na face praial, fluxos turbulentos também, escavação de canais, processos erosivos dominando. Aqui a gente vê uma imagem do trem de ondas do quadrante sul. As cristas das ondas começam a sofrer pressão à medida que se aproximam da costa e tocam o fundo. Começa então o esbeltamento das ondas e finalmente a arrebentação. A gente vê que a zona de arrebentação e surf é bastante larga. Costão sul, uma grande corrente de retorno se desenvolve, uma rip current. Ela transporta os sedimentos para além da zona de arrebentação, com fluxo de alta velocidade. Na espuma ali a gente observa também que ela tem uma inflexão para norte da sua parte terminal, ali na cabeça da rip. Mais uma imagem de uma grande série de ondas. No primeiro plano, a gente pode observar um grande canal escavado aí pelo fluxo de ondas. Próximo, bem na região ali onde inicia essa corrente de retorno no costão sul da praia. E é isso aí. Valeu! O meu aqui deu umas congeladas aqui, Carol, mas eu acho que todo mundo pode ver depois, se tiver interesse, né? Eu acho que... mas só uma última pontuação que eu queria fazer é a seguinte, né? Eu acho muito importante para nós, geólogos, a gente, estando na natureza, a gente ter esse olhar, observar a natureza, né? Observar o que está acontecendo, os fenômenos, registrar, tá? Eu acho que isso é uma coisa muito boa para nós, porque a gente vai criando essa visão, né, do mundo natural, que é muito complexo, né? A gente tem modelos, a gente tem sistemas, mas como a Carol disse, né, no mundo real tem muitas variações, né? Muitas coisas que ainda não estão muito bem explicadas, mas é o nosso papel, a gente vai estudar e vai entender, tá? Então é isso, eu acho que se alguém tiver alguma pergunta, obrigado aí pela atenção. Eu acho esses vídeos muito legal quando a gente pega exemplos atuais, porque uma coisa, às vezes, quando a gente está estudando geologia sedimentar, a gente, às vezes, não linka com os ambientes atuais aquilo que a gente está estudando, mas a gente conseguir, assim, observar um pouco a natureza e pensar, assim, com aquele feedback que a gente está tendo das aulas, a gente começa a... Bom, a gente vai virar um chato, porque a gente não vai conseguir mais ver a natureza de uma forma normal, a gente já não consegue, né, como quando entra na geologia. Mas eu me lembro, assim, que quando eu comecei a estudar, por exemplo, meu marido, ele estava estudando sistemas marinhos costeiros também, e com ichnologia e tudo mais, então a gente ia para a praia, a gente não conseguia mais ver. Eu nunca consegui mais tomar uma caipirinha tranquila na praia. Mentira, consigo, mas assim, a gente sempre fica olhando
as feições, o que está acontecendo e fazer. Então, eu acho que isso é super importante quando a gente está trabalhando com a parte de sistemas deposicionais e geologia sedimentar. É conseguir ver o que está acontecendo e, agora entendi, não estão brincando, não é mentira isso. E tentar enxergar no registro geológico, né? Como é que isso se imprimiu no registro geológico. Muito legal. Mesmo. Então, alguém tem mais alguma coisa, alguma questão? Beleza, então pode falar, bom. É só assim, né? Eu fico à disposição, como eu já falei antes, né? Tá? Se quiserem trocar ideias e tirar dúvidas depois, tá? Por favor, me escrevam, tá? Vai ser um prazer. E logo a gente está de volta, né? Nas atividades também lá da universidade. Tomara, né? Todo mundo vai se encontrar lá, né? Acho que é ótimo. Tá bom. O Bogo, ele não está só na parte de sistemas coceiros, viu? Se tiverem dúvidas entre outros sistemas, eles também podem ajudar. Então, podem encher o saco dele também. Com certeza. Tá? Obrigado. Obrigada, pessoal. Depois eu vou, até de tarde, eu vou conseguir postar a aula de hoje. Eu posto esse encontro também e vou postar a aula de marinhos profundos ali, que não deu problema no meu vídeo. Mas eu já vou estar fazendo, tá? E quanto aos exercícios, vão fazendo, tá? Porque eu vou sempre dando feedback e não desistam dele, assim, pode tudo bem, se tiver algum atraso, não tem problema, porque a gente não está aqui só pela nota, tá? A gente o importante é que vocês consigam desenvolver o exercício, mesmo que não seja 100%, assim, vocês vão estar pensando pelo menos naquilo que todo mundo está fazendo. Então, tchau, tchau. Obrigada pela presença, pessoal. Qualquer coisa, dá um grito aí. Obrigada, Bogo, também. Carol, obrigado. Tá, bom dia a todos aí. Vou parar aqui a gravação. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.